Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. E hoje a gente vai falar sobre aqueles pequenos sinais que o corpo pode apresentar e que passam despercebidos no dia a dia, principalmente quando envolvem crianças e adolescentes. Um ombro mais alto que o outro, uma postura diferente, um desalinhamento que parece sutil, mas que pode indicar algo que merece atenção. A campanha Junho Verde traz justamente esse alerta, a importância da gente observar e identificar essas mudanças no nosso corpo o quanto antes. Para falar sobre esse tema e explicar quando é hora de ligar o sinal de alerta, eu converso agora com a fisioterapeuta Daniele Rosa. Bom dia, Daniele. Prazer te receber aqui no Saúde e Algo Mais. Bom dia, doutor. Prazer é todo meu. Estar falando de um assunto tão importante que é o meu dia a dia. Você é especializada em postura e coluna, é isso? Faz 14 anos que eu trabalho com posturologia. Eu avalio e trato o sistema tônico postural, as suas disfunções, na verdade, né? Então, a escoliose acaba sendo uma disfunção do sistema tônico postural. E os problemas posturais são muito comuns, não, Daniele? Bastante comum. Quais são os mais comuns, antes da gente falar propriamente sobre a escoliose? A cifose, hoje em dia, com o uso do celular, né? As crianças estão ficando o dia todo na escola, na verdade, né? E acaba ficando com uma postura inadequada. E aí vem essa cifose. Encurtamento muscular, que traz uma disfunção articular, uma postura inadequada de um quadril e automaticamente compensa uma coluna também. Mas a escoliose tem me chamado muito a atenção ultimamente. Eu acho que assim, a cada 10 crianças que eu avalio, 8 têm uma atitude escoliótica ou têm uma escoliose. Mas é um número que impressiona, né? Impressiona bastante. Tem alguma causa para isso? Não existe uma causa concreta, né? Na verdade, eu estou falando da escoliose idiopática juvenil, né? Que é a mais acomete. 80% dos casos é esse tipo de escoliose. Porque tem outros tipos de escoliose também, né? Tem a congênita, que é quando a criança nasce, a neuromuscular, quando a criança, que tem paralisia cerebral, vai adquirindo. Mas essa que é mais comum, está sendo muito comum. Então, eu não sei dizer se hoje em dia as crianças estão brincando menos na rua, ficando mais tempo num sofá, numa cadeira, e acaba não trabalhando a musculatura como deveria. Uma pisada inadequada também colabora com o desvio postural que chega até a nossa coluna cervical. Então, existe assim, não dá para dizer, essa é a causa, existem várias causas, na verdade. Escoliose é quando faz aquele S. Escoliose é uma coluna, deformidade da coluna vertebral, que quando tem uma lateralização e uma rotação associada ou não uma rotação de vértebra, né? Então, quando tem o C ou quando tem o S. O que é importante os pais estar se atentando, olhar o filho de costa, tira a blusa da criança, olha. Viu que a coluna tá retinha, ok. Viu que tá compensando mais para um lado, tá fazendo um Szinho, um Czinho, presta atenção, procura um profissional que entende do assunto para fazer uma avaliação, porque a escoliose ela tem tempo. Ela tem um tempo precioso que é a fase da infância e da adolescência até o estirão do crescimento. Esse é o momento ideal para intervir, é isso? Esse é o momento ideal para intervir. Porque nessa fase, se a gente dá um diagnóstico e faz o tratamento adequado, a evolução, a melhora dessa criança e a qualidade de vida desse adulto, né, futuro, é muito grande. Quais as consequências de uma escoliose não tratada na adolescência, na infância? Uma escoliose não tratada na adolescência e na infância pode levar um paciente a uma cirurgia da coluna total. Eu estou com uma paciente de 20 anos que ela fez essa cirurgia. Jovem, né? Jovem. E ela está com a coluna desde a cervical até a última lombar totalmente bloqueada, com pinos e parafusos. Grande, né? É uma cirurgia complexa. Então a gente tem que pensar que uma vértebra que a gente bloqueia
a outra articulação vai ter que trabalhar mais para sustentar aquele movimento que não existe mais ali. Então, o quadril vai ser prejudicado, o joelho, e vai fazendo efeito cascata aí, né? Então, assim, a escoliose não tratada, ela gera dores na fase do adulto, né? Porque na fase da criança, no início, ele não dá sinais de dor, a criança não tem dor. Mas nessa progressão, depois na fase adulta, do adulto jovem, vai trazer dores, hérnia de disco, constantemente pontos gatilhos que acabam bloqueando o movimento articular, cervicalgia, enfim, traz um efeito bastante agressivo para o corpo do paciente, né? Um quadril ali que pode estar desestruturado também, um joelho. Então, eu falo que o nosso corpo trabalha em cadeias. E um sobrecarrega o outro o tempo todo, constantemente. A gente pode falar que a escoliose ela tende a aparecer mais na adolescência mesmo, ali na pré-adolescência, é isso? É nessa hora que aparece. Por quê? Então, eu não sei te dizer um porquê. Não existe um porquê. Mas é uma constatação. Mas é uma constatação. Para o meu olhar de posturóloga, que quando eu avalio o sistema tônico postural, eu avalio os captores que são as vias de entrada de informação para o corpo do meu paciente. Perfeito. Quem são essas vias de entrada de informação? A nossa pisada, a musculatura oculomotora, que é a nossa câmera, e se eu tenho um músculo do olho direito mais fraco que o esquerdo, eu vou compensar, porém o meu cérebro é inteligente, eu não posso andar assim, eu tento alinhar essa cabeça, mas aí a minha coluna compensa. Uma pisada, um pé plano ou um pé duplo componente que eu pego bastante é quando a criança tem uma pisadinha para dentro, outra para fora, eu vou desorganizar um quadril. Se eu desorganizo um quadril, automaticamente uma coluna vai fazer uma curva. Postura inadequada também, se eu ficar o tempo inteiro sentada aqui, todo dia, eu trabalho com o computador, todo dia eu tô aqui. Eu vou ficar mandando essa informação viciosa para o meu sistema nervoso central, que aquilo é normal, ele pega aquilo e acha que tá tudo bem. Vem uma angulação aí. Então, assim, não tem como eu falar que isso gera escoliose. Uma coisa que é interessante de ser falado também e que constantemente é indicação, até mesmo médica para o paciente com escoliose, quando esse paciente tem escoliose e ele já tem uma rotação de vértebra, esse paciente é contraindicado fazer natação. Entendi. Porque a natação vai aumentar o ângulo de Cobb e essa rotação de vértebra. E a maior indicação hoje em dia, e sempre foi, para o paciente com escoliose, foi a natação. Um pilates, se o profissional do pilates está trabalhando esse paciente e não entende desse tridimensional da vértebra e trabalha o lado errado, ele aumenta o ângulo de Cobb. E constantemente eu pego esse tipo de paciente, que ele vem com a panorâmica inicial, foi para o tratamento do Pilates, vamos falar, e aumentou o ângulo de Cobb, e ele vem com a panorâmica atual. E é nítido isso. Por quê? Porque exige do profissional que está trabalhando com a escoliose um raciocínio clínico avançado. Se ele não entende dessa angulação e dessa musculatura que tem que ser acionada e essa outra que tem que ser inibida, ele vai aumentar essa angulação. Nesse caso, o detalhe é muito importante. Extremamente importante. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar essa conversa super interessante. Fiquem com a gente. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece.
Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a Daniele Rosa, ela que é fisioterapeuta, posturóloga, especialista em coluna. Daniele, é cheio de detalhes esse tema para a gente falar de escoliose, né? Às vezes as pessoas não percebem que a criança está ali com um desvio de coluna. Na escola é comum que os professores observem isso, não? Seria muito interessante que fosse comum, né? Mas não é a realidade. Inclusive, eu já tentei ir nas escolas, fazer palestra, alguma coisa assim, para dar informação, não consegui ainda. Mas o que acontece? Eu acho que se o professor tiver um olhar cuidadoso, no sentido, esse aluno ele sempre está sentado com a mesma posição, a maneira que ele está escrevendo, será que eu não posso chamar a atenção, né, essa relação, o pai e a mãe, olha, vamos dar uma observada, ele está constantemente com a mesma postura, mas eu não conheço nenhum tipo de trabalho assim nas escolas de Campo Grande. O mais importante talvez seja realmente prestar atenção. Nos detalhes. Ter informação para talvez... E o que é importante também, doutor, é pai e mãe. Eu recentemente avaliei uma adolescente de 13 anos com 50 graus de escoliose que os pais não tinham prestado atenção. Sério? 50 graus de escoliose é bastante. Essa criança ela já precisa do uso de um colete. O uso do colete é 23 horas por dia. Eu sou formada há 20 anos. 23? Não, a pessoa tem que dormir então com colete. 23 horas. Eu sou formada há 20 anos. Quando eu me formei lá atrás, não tinha o que tem hoje, que são os exercícios específicos para escoliose. Hoje em dia está em alta os exercícios específicos direcionados para o paciente com escoliose. E hoje lá na clínica a gente tem esse profissional que atua e a gente consegue muitos resultados incríveis com o exercício correto, né? Perfeito. Mas quando o paciente já chega com 50 graus para a gente tem que correr contra o tempo. Essa adolescente ela ainda não entrou no estirão do crescimento, que favorece bastante, então a gente já está providenciando o colete para ela. São 23 horas de colete, é tirar 1 hora para tomar banho. Caramba, e exercício junto. Pesado, hein? Pesado, mas vale a pena. Vale muito a pena. Quanto tempo normalmente para... Eu não gosto de falar de tempo. Resultado. Não gosto de falar de tempo, porque cada paciente é um ser único, né? Claro. E aí? Você vai usar o colete, doutor? Você vai fazer as minhas indicações todas que tem que fazer? Você vai fazer os exercícios todos os dias em casa que tem que fazer? Então, assim, por isso que eu não gosto de falar de tempo. Mas, se o paciente se dedica, eu creio que uns 4 meses aí a gente já começa a ver uma curva melhorando aí, diminuindo, sim. Tem que ter uma dedicação e tem que ter uma constância. Porque esse cérebro desse paciente, ele está acostumado a ficar aqui. Né? Então, eu tenho que condicionar ele o tempo inteiro aqui, ó. Eu tenho que viciar o sistema tônico postural dele, né? Com informação de que tem que ajustar. Agora, quando já se percebe um desalinhamento dos ombros, ou até mesmo da cintura, isso já é um sinal mais avançado, né? O corpo dá vários sinais. A gente só precisa prestar atenção e entender. Então, a altura dos ombros, como você falou, a curva da cintura,
Às vezes a criança anda, você tem a sensação que parece que ela tem uma perna mais curta, Sim. né? Tem criança, ontem eu atendi um adolescente, 18 anos, né? Ele me mostrou o tórax dele. Um lado é mais alto, outro é... O que é isso, doutora? Eu falei assim, é uma escoliose. Olha só. Então, a altura das costelas. Então, são alguns sinais que a gente presta atenção. Ah, minha filha sempre está com a blusa caída, eu tenho que ficar ajustando. É o ombro dela que está desalinhado. Então, assim, esses sinais é fácil de perceber. E tem um testezinho que o pai e a mãe podem fazer em casa que é tão simples. Como é esse teste? Fica de costa para o seu filho, ele em pé, tira o calçado, pede para ele juntar as duas mãozinhas, ele não vai dobrar o joelho e você vai pedir para ele flexionar a coluna até onde ele consegue. Quando ele flexiona, esse é o teste de Adams. Você vai ver se o paciente tem uma giba ou não, se ele tem uma lateralidade, uma convexidade ali. Se você viu, procura alguém para avaliar o seu filho. Vamos fazer um raio-x panorâmico dessa coluna. E a partir Qual daí é o tratar. primeiro profissional que a pessoa deve procurar? Nós, fisioterapeutas, somos profissionais de primeiro contato do paciente. E é fácil isso, Claro. né? Se você procurar um fisioterapeuta que entende do assunto, ótimo, ele vai te ajudar, ele vai avaliar e vai dar o diagnóstico. E tratar também. Mas o médico ortopedista também, se é criança, Claro. ortopedista infantil ou adulto, porque o que é crucial? A avaliação física, mas nós precisamos desse raio-x panorâmico para a gente ver como estão as rotações das vértebras, o eixo gravitacional desse corpo, para onde ele está indo, tudo isso a gente vai levando em consideração, né? Inclusive lá na clínica eu tenho um scanner que, para a criança não ficar sempre fazendo raio-x, aí a gente faz o scanner da coluna para ir acompanhando essa giba. Então, tudo isso a gente vai acompanhando a evolução. Todo mês, o paciente com escoliose que está fazendo fisioterapia tem que fazer o check-out dele todo mês. Todo início de Definiu o mês. diagnóstico, a gente Tratar com passa para o exercício. tratamento. Aí eu quero que você passe para a gente como é esse tratamento, né? Quais são as fases. Isso, claro, deve depender do grau de escoliose que o paciente tem, né? Até 20 graus é uma escoliose leve. Esse paciente de escoliose leve, se ele for para um Pilates com fisioterapeuta que entende de escoliose, ele vai conseguir melhorar essa atitude escoliótica ou essa escoliose, né? De 20 a 40 é uma escoliose moderada. Então, eu tenho que ver quantas curvas esse paciente tem, porque tem paciente que tem 2C, tem paciente que só tem o S. Então, quantas curvas que essa coluna tem? Se ele tem curvas importantes... Ainda tem isso, né? Não contente, mas tem 2C, pode ter um E, meu Deus do E a céu. rotação da vértebra, e o É fisioterapeuta uma tem confusão. que raciocinar. Isso é complicadinho tratar escoliose, não é fácil. E aí, esse paciente, leva ele para geometria fisioterapia. pura, né? Leva ele para fisioterapia especializada. Esse paciente vai uma vez ou 2 vezes por semana na fisioterapia, só que a fisioterapeuta vai passar exercício, tarefa. Todos os dias ele tem que fazer, porque eu preciso mudar o meu sistema nervoso central, essa informação de lateralidade. Então, todo dia ele tem que fazer o ajuste de Sim. autocrescimento, né? Ela passa o exercício. Se tem envolvimento quadril, tem que trabalhar o quadril junto. Então, assim, o exercício específico, para não deixar evoluir. Depois de 40 graus, aí começa, entra em questões, né, doutor? Claro. É um pulmão que pode ser comprometido aí, né? Uma disfunção. São as dores. Então, qual é a nossa visão do fisioterapeuta? Não deixar esse paciente ir para uma cirurgia. A nossa luta é aí. Não deixar essa coluna ser bloqueada para esse paciente ter qualidade de vida. Então, a escoliose ela tem tempo. A fase do estirão do crescimento é a melhor hora para a gente diagnosticar e tratar e ter qualidade de vida. Senão vai ser um adulto que tem dor. Claro. E quando é para ter eu falo assim para os pacientes que já chegam, né, na hora da parte boa da vida, aposentar para passear, para curtir, não, tem que um dia estar no médico, outro dia estar no outro dia estar no outro, porque lá atrás ou não se cuidou, não teve oportunidade, né, ou por falta de conhecimento, ou também porque não gostou de fazer o exercício, e aí O preço pode ser caro, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar a nossa conversa. Fiquem com a gente.
Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a Daniele Rosa, que é fisioterapeuta, especialista em posturologia. Daniele, e esse colete, é esse que o paciente precisa usar durante 23 horas? Esse é o colete que o paciente precisa usar 23 horas por dia. E os resultados são bons? São excelentes. A gente vai mostrar as imagens depois. Esse colete, ele é moldado no paciente. Nós escaneamos a coluna do paciente e mandamos para Campinas. E ele é feito lá e os ajustes são feitos por nós. Então, o paciente tem que usar 23 horas por dia, mas fazer os exercícios também. Não dá para só usar. Não pode ser muleta. Claro. Entende? Tem que usar e tem que fazer os exercícios juntos. Até para que os resultados apareçam sejam mais breve rápidos possível. e mais breve. Então, quando o paciente vem, coloca o colete, ele sai da clínica, tem que ir lá correndo fazer o raio-x e voltar rapidinho com esse raio-x para nós, para ver se está tudo certinho, alinhadinho, bonitinho. Perfeito. Aí, depois de 3 meses, retorna para a gente fazer ajustes. Aí você vai fazendo ajustes. Então, assim, se o paciente fizer tudo certinho, entre 3, 4 meses você consegue já ir fazendo um ajuste certinho com o uso do colete, né? Dá pra gente trabalhar bem e ter uma qualidade fantástica. E
O último recurso é a cirurgia, que aí é O último mais recurso é a cirurgia, que é o que a gente faz de complexo, tudo né? para o paciente não ir para a cirurgia, que é mais complexo. E as pessoas acham que operar resolve. Opera, não precisa mais fazer a fisioterapia. Não, claro que opera, não. tem que continuar fazendo a fisioterapia. Senão volta, né? Senão volta, né? É uma coisa que está enraizado ali, você precisa ir quebrando o padrão e trabalhando essa musculatura. Indo para os detalhes do dia a dia, que podem mudar muito a condição da coluna, o uso de celular, como sentar, o quanto isso influencia na saúde da coluna. Eu tive um professor, numa pós-graduação que eu fiz, que ele falava assim, se você tem musculatura profunda, estabilizadora forte, você pode dormir num capô de fusca. Tá. Então, se você tem musculatura boa, você sustenta dormir num colchão e a culpa não é do colchão, não é o colchão, Perfeito. entende? Então, isso vai muito do paciente que não faz atividade física. Tem pessoas, doutor, que tem uma musculatura mais fraca que a outra, né? Então, essa pessoa não faz atividade física, ela tem alguns vícios posturais, ela está sempre com essa desarmonia, digamos assim, do corpo, né? E jogando para um lado. Toda vez que ela para, vai lavar uma louça, ela tá assim, com o quadril. Aí ela vai falar com alguém, ela tá assim, com o quadril. Pô, eu tenho uma perna curta aqui, o meu cérebro tá achando que eu tenho uma perna curta, e ele vai compensando. Então, essas posturas acabam influenciando bastante. O uso do celular, a nossa cabeça, ela pesa na nossa cervical, Claro. né? Então, dependendo da angulação, a nossa cabeça, ela consegue pesar até 22 quilos sobre a nossa coluna cervical. Então, assim, você tem músculo para ficar aqui o dia inteiro, né? E é fisiológico do nosso corpo. A nossa coluna, ela faz muito mais, nós fazemos, né, no dia a dia, muito mais flexão do tronco do que extensão. Então, é fisiológico. Então, quando a gente faz a flexão do tronco, as vértebras na parte anterior, elas se comprimem e joga o disco posteriormente. Então, se a gente parar para pensar, todo mundo vai ter hérnia de disco. Quem que vai sofrer? Quem tem musculatura boa, estrutura, né? Que hora do dia que você para fazer uma extensão da coluna, que é o movimento inverso, e você acaba aliviando esse disco. E esse é um movimento que todo paciente que passa em consulta comigo, eu ensino. Aprende a fazer. Eu falo assim, quer dar um carinho para sua coluna? Café da manhã, almoço e janta. Faz um pouquinho de movimento de extensão para quebrar um pouquinho desse padrão. Então, assim, se você tem musculatura profunda e se você fica... e se você não tem, você fica muito tempo aqui, você está anteriorizando o seu eixo gravitacional, você está jogando seus discos mais posteriormente. Você vai ter uma dor aí, né? Uma hérnia de disco, uma protusão, enfim. E o uso das mochilas? Então, acabei de atender uma paciente e o pai me fez essa pergunta. Uma criança de 10 anos, e inclusive veio por conta de um pé que machucou e eu avaliei e vi que tem uma escoliose. E ele fez essa pergunta. É complicado, porque hoje em dia eu tiro pela minha filha, levo um monte de livro para a escola. Então, o que eu orientei a menina? Não leva de um lado só. Coloca nos dois ombros certinho. A linha, não deixa essa bolsa muito distante, né? Deixa ela certinha com o seu corpo. E seria legal até se fosse aquela mala de rodinha para levar assim, que não precisa sair puxando também, mas criança não quer ir com uma mala de rodinha para a escola, né? Então, assim, deixa as duas alças, nada de andar com uma alça. Até a mulher que anda com bolsa muito pesada, não é legal, né? Acaba influenciando. Então, é o dia a dia que você vai somatizando. Se toda hora eu tô assim, não faço nada, eu vou ter dor na cervical, vou ter problema na coluna. E quem tem problema na lombar, automaticamente logo tem na cervical. Muito interessante, né? Acho que é importante a gente saber que tem como cuidar melhor da coluna. Super. Para que a gente possa ter uma vida mais saudável aí do ponto de vista osteoarticular, né? Isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde Algo Mais, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Tá, sucesso. Obrigada. E obrigado a todos vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia, até o próximo Saúde Algo Mais.